O Congresso Nacional vai ter uma iluminação especial para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras. Até quinta-feira, o edifício vai ficar com as cores verde e azul para lembrar da data criada com o propósito de disseminar conhecimento sobre essas enfermidades. Além disso, o dia tem o objetivo também de buscar apoio para pacientes e incentivar pesquisas para os tratamentos. Doença rara é definida como uma enfermidade que afeta 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. A estimativa é que existam entre 6 mil e 8 mil doenças raras em todo o mundo. E quem vai nos explicar mais sobre as doenças raras é o Dr. Salmo Raskin, médico, geneticista da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Doutor, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria tentar primeiro entender, a Renata falou sobre as doenças raras, uma explicação sobre o que elas são. No Brasil, qual é o cenário das doenças raras, em especial, obviamente, dos pacientes e dos tratamentos? A gente, é bom lembrar, não tem uma população rica que sofre justamente com o SUS, não tem plano de saúde. Como é que é a busca por tratamento dos pacientes que têm algum tipo de doença rara? Boa noite, obrigado pelo convite. No Brasil, estima-se que tenham aproximadamente 12 milhões de pessoas com doenças raras. Nós não sabemos exatamente este número, mas é mais ou menos 6% das populações. No Brasil temos 210 milhões de habitantes, mais ou menos 12 a 13 milhões de pessoas com doenças raras. Essas pessoas têm grande dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde, principalmente esbarram no diagnóstico. É o momento mais difícil para elas. Às vezes elas passam anos sem um diagnóstico e às vezes até com um diagnóstico incorreto, até que elas encontram um médico geneticista, que é o especialista para o diagnóstico dessas doenças, e encontram o caminho para descobrir exatamente o que elas têm. Sem descobrir o que elas têm, não há como prosseguir em frente e pensar num tratamento especializado. Então, é muito importante o diagnóstico. O Brasil agora está completando 10 anos da implantação de uma política nacional de atenção à doença rara, que fez com que esse acesso melhorasse no nosso país, mas ainda há muito a ser feito para que essas pessoas possam ser diagnosticadas, acompanhadas, tratadas e que seja feito o devido aconselhamento genético para essas pessoas. Doutor, muito boa noite para o senhor. A gente está falando aqui das dificuldades do tratamento, que já começam no momento do diagnóstico, que muitas vezes acontece de forma tardia. Sem uma legislação mais específica para cada uma dessas doenças, o acesso do paciente também a benefícios como, por exemplo, um passe livre para fazer o tratamento médico, ou acesso à aposentadoria mesmo, isso também acaba sendo dificultado? Veja, em primeiro lugar, para que você possa ter algum direito, né, como esses que você citou, precisa de um diagnóstico. Você precisa ter um diagnóstico dentro da classificação internacional de doenças, que nós chamamos de CID, para então poder ter acesso. Mas muitas vezes esses pacientes perambulam, né, de médicos para médicos, de centros para centros, e não conseguem definir um diagnóstico. Mesmo quando conseguem definir um diagnóstico, os direitos e os acessos que eles têm são poucos, porque existem ainda poucos centros de referência especializados em doenças raras no Brasil. Mais uma vez, repito que isto aumentou nos últimos anos, mas nós precisaríamos aumentar muito o número desses centros e também a qualidade de recursos humanos e de estrutura para fazer exames e atendimentos naqueles centros que já existem. De modo que essas pessoas sofrem verdadeiras odisseias diagnósticas, que é o nome que nós damos, que é desde o momento em que começam a ter os primeiros sinais de uma doença, até que um médico, um grupo de profissionais acaba fazendo o diagnóstico correto. Neste intervalo de tempo, essas pessoas sofrem tanto do ponto de vista da saúde quanto do vista emocional, e as suas famílias sofrem junto com elas.
Doutor, olhando para um ponto de esperança relacionado ao tratamento, obviamente que a gente tem todas as dificuldades aqui no Brasil, que o senhor bem explicou e a gente conseguiu entender. Muito se fala sobre terapia gênica, o senhor, que é justamente um geneticista. Aí está a maior esperança para a gente conseguir trazer um tratamento adequado para cada pessoa que tem uma doença que atinge os genes e que seja uma esperança de cura? Sim, sim, a terapia gênica realmente é uma grande esperança para muitas dessas doenças. Ela já é uma realidade agora para algumas delas. Inclusive, nós temos tratamentos baseados em terapia gênica disponíveis no SUS para algumas doenças raras já. Por isso, você tem razão de que é importante ressaltar também os avanços. Mas, às vezes, essas pessoas precisam de cuidados muito mais simples até do que tecnologias, né, de alta complexidade como a terapia gênica. Às vezes, para essas pessoas podem faltar simples fórmulas alimentares ou acesso à fisioterapia, à fonoaudiologia, à psicologia, terapias ocupacionais, e que são mais simples, claro, né, e menos caras também do que terapias gênicas, e do ponto de vista mais amplo, poderiam ter até uma efetividade maior, até porque existem, como foi dito aqui, cerca de 7.000 doenças raras, e apesar de que há um avanço mesmo no desenvolvimento de terapias gênicas para elas, ainda é muito tímido. A enorme maioria dessas doenças não tem um tratamento específico, e aprimorar os tratamentos inespecíficos já seria uma grande revolução para essas pessoas. Tá certo, a gente conversou com o Dr. Salmo Raskin, médico geneticista da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Doutor, muito obrigada, viu, por todas as suas informações tão importantes aqui. Obrigado por trazer esse assunto à tona na Semana das Doenças Raras. Obrigado, doutor.